E aí, galerinha do sétimo ano, aqui é o professor Lucas Carvalho e estamos de volta para mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos esquecer um pouquinho da álgebra, aqueles cálculos monstruosos que estávamos vendo, e vamos nos adentrar no campo da geometria. Campo esse que estuda aquelas figuras geométricas, desenhos geométricos, e uma parte desses estudos é trabalhar com ângulos. Nessa aula, nós vamos ver classificação de ângulos segundo as suas medidas. Nós vamos chegar a ver a classificação de um ângulo com relação a ângulo reto, agudo e obtuso. Não só esse, nós vamos ver mais classificações, mas a intenção é a gente aprender essas três classificações. Também é interessante a gente ver como é que a gente pode construir ângulos, onde é aplicado o ângulo e as partes em que o ângulo se compõe. Ok? Bora lá? Olha aí essas figuras que estão aparecendo na tela. Essas que estão mais escuras, o lápis, o esquadro, o compasso e o transferidor, são figuras que podem... são instrumentos que nos ajudam a medir ou a construir ângulos. E eles vão aparecer aqui na tela para a gente. Olha aí. Primeiramente, vamos usar a régua para construir um ângulo. Como é que a gente pode fazer? Olha aí a régua. Todo mundo tem em casa uma régua. Então, é bem facinho da gente construir um ângulo. Pegue o lápis e faça uma linha reta, como está sendo feita aí. Depois, pegue essa mesma régua e trace outra linha reta na mesma origem que você fez a primeira. Olha aí. Coloca lá, começando do mesmo lugarzinho, indo para outra direção. Então, você, após fazer isso, você acabou de construir um ângulo. Vamos marcar uns pontinhos nessas retas. Onde elas se encontram, eu vou chamar de ponto O. Nessa linha que foi feita acima, eu vou marcar um ponto A em um lugar qualquer. Tá aí, ponto A. E na linha de baixo, eu vou marcar um ponto B. Esses pontos aí estão maiúsculos, tá bom? Esse A aparece minúsculo, mas é porque está na letra cursiva. Então, aqui nós temos o ponto A, o ponto O e o ponto B. Por que eles são importantes? Porque na hora que eu pego A, O, B, nós estamos fazendo esta figura que tem essa abertura aqui. E essa abertura, que eu vou aqui marcar de amarelo, verde, sei lá qual é a cor que eu vou marcar, mas essa abertura aqui é que eu chamo de ângulo. E esse ângulo está onde? Está nesse ponto O. Então, esse ponto O, ele é o centro, ele está entre o ponto A e o ponto B. E eu posso dizer que AOB é o ângulo. Para a gente nomear este ângulo, basta a gente colocar aqui esse acento circunflexo, esse chapeuzinho em cima do O. Então, isso aqui é um ângulo AOB. Perceba que o O fica no centro, no meio, e o chapeuzinho em cima dele. Podia também ser chamado de ângulo BOA, sem problema nenhum. O importante é que o vértice, que é o ponto O, o ponto de encontro dessas duas semirretas aqui, esteja com o circunflexo em cima dele, esteja no meio entre esses dois pontos que estão localizados nessas duas semirretas, ok? E como é que nós chamamos esse aqui? Esse OA e esse OB? OA e OB são chamados de lados dos ângulos. É a partir dos lados que são formados os ângulos. Quando eles se encontram é que é formado um ângulo. E esse OA e OB podem ser lados de um polígono, podem ser segmentos de retas, podem ser retas ou podem ser semirretas, que é o caso aqui. Perceba que todos os dois têm a mesma origem, começam no ponto O, mas passa por A e passa por B, sem parar. É como se tivesse uma setinha aqui, passando por A e continuando, passando por B, também continuando. Quando a gente tem isso, tem começo e não tem fim, nós chamamos de semirretas. Aqui é a semirreta OA e a semirreta OB. Então, OA e OB nós chamamos de lados dos ângulos, ok? Então aí, você acabou de construir um ângulo, bastou a gente traçar duas linhas retas de mesma origem. E essa parte interna é que a gente chama de ângulo, essa abertura aqui, beleza? Professor, mas qual é a medida usada para ângulos? Olha, o cara está perguntando, vamos tirar essa dúvida dele. Bora ver uma coisa bem simples. Imagina aí uma pizza, bateu aquela fome, hein? Então, uma pizza ela pode ser dividida na quantidade de fatias que você quiser. Você pode dividir em 4 partes,
pode dividir em 6 partes, pode dividir a pizza em 8 partes, pode dividir a pizza em 12 partes, por exemplo, 12 fatias, como assim dizer, né? Então, para a gente obter a unidade de medida de ângulo, uma das unidades de medida, nós dividimos uma circunferência que é como se fosse a borda da pizza, não em 4, nem em 6, nem em 8, mas sim em 360 partes. Olha aí, ó. Se eu pegar uma circunferência e dividir ela em 360 partes, ó, uma circunferência dividida em 360 partes, eu vou obter essa fatia bem fininha, ó. E essa fatia fininha, que é representada por este arco aqui, ó, forma esse ângulo. E esse ângulo, nós dizemos que esse ângulo tem 1 grau, que é representado por esse círculozinho, essa circunferência em cima do número, sabe, subscrito, está em cima desse número. Então aqui é 1 grau. Como é que nós obtemos 1 grau? Pegamos uma circunferência e dividimos ela em 360 partes. Nós fatiamos como se fosse uma pizza em 360 partes. Então isso aí que é 1 grau. E o grau é a unidade de medida de ângulos. Olha aí. Veja que aqui nesse transferidor, que a gente até mostrou já um pedaço dele lá no comecinho da aula, esse transferidor está dividido em 360 partes. Ó. Começa do zero, aí ó, se você perceber indo aqui no sentido horário, ele vai parar aqui, ó, de volta no mesmo lugar. E reparem que aqui ó, tem 350, mais 10 vai parar aqui, que é o 360. Então, ó, cada linhazinha dessa aqui, ó, de um para outro, representam 1 grau. Ok? Então, o grau é o quê? É a unidade de medida de ângulo obtida ao dividirmos uma circunferência em 360 partes iguais. Então, nós medimos o ângulo pelo grau. Tem outra unidade de medida que é o radianos, mas vocês vão ver muito depois, viu? Por enquanto, a gente vai trabalhar só com o grau. Ok? Deu para entender? E será que o cara lá entendeu? Pode crer, professor, entendi. Então, bora para frente. Olha aí alguns instrumentos de medição e de construção de ângulos. Nós temos a régua, temos o compasso, o esquadro, o transferidor de 180 graus e o transferidor de 360 graus. Ok? Esse esquadro aqui é muito importante porque ele tem alguns ângulos notáveis, ângulos que são muito trabalhados na geometria. Por exemplo, esse de cima mede 30 graus. 60 graus. Esse de baixo mede 30 graus. E esse aqui, pessoal, é um ângulo muito importante que nos ajuda bastante na classificação de ângulos, que é o ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, se você tiver um esquadro, esse esquadro ajuda até a gente a classificar ângulos. Beleza? Olha aí como é que a gente pode medir um ângulo. Lembra desse ângulo que a gente acabou de ver? O ângulo AOB ou o ângulo BOA? Então, nesse ângulo, pessoal, tem essa abertura. Então, essa abertura aqui são quantos graus? Se eu pegar uma circunferência e dividir em 360 partes, dá 1 grau. Então, quantos daquele grau que foi colocado lá no começo, que a gente mediu, são necessários para chegar nessa abertura total aqui? Para a gente fazer isso, a gente usa o transferidor. Olha aí, o transferidor, eu já mostrei para vocês que tem aquele lá de 360 graus. E tem esse aqui de 180 graus, que é a metade, né, do outro. Então, se a gente pegar e colocar o centro do transferidor no vértice do ângulo e esse zero em um dos lados, a gente pode medir o ângulo. Olha só, veja que quando eu faço isso, coloco aqui no lado zero, esse outro lado vai bater exatamente em um valorzinho do transferidor. Nesse caso, bateu em quem? No 30, professor. Então, como esse transferidor marcou 30 graus no outro lado, ó, um bate no zero e o outro bateu no 30. Então, como bateu no 30, eu digo que tem 30 graus o ângulo AOB. Então, é desse jeito que a gente pode medir ângulos. Mas essa aula não é para medir ângulos, é para classificar. Então, eu fiz só uma introduçãozinha para a gente lembrar como é que a gente faz para medir ângulos. E agora vamos para o que interessa. Bora para a classificação de ângulos. Bora lá? Então, como é que a gente pode classificar um ângulo? Professor, não tem um transferidor para me ajudar a medir
e fazer uma classificação. Você pode me ajudar com algum instrumento que eu tenha em casa que possa me ajudar a fazer a classificação em ângulo reto, agudo e obtuso, que é o que essa aula está pedindo? Tem. Bora aqui observar e ver também algumas outras classificações antes dessas que são necessárias para essa aula. Bora lá? Veja o seguinte, todo mundo tem um papel em casa. Então você vai pegar um papel, colocar um copo em cima, pelo amor de Deus, não coloca um copo de vidro, coloca um copo de plástico, senão sua mãe me mata. Então você coloca aí um copo, pega o lápis e você vai riscar o fundo do copo redondinho no papel, fazendo aí um círculo. Olha aí, tá feito o círculo agora. Depois que você fizer esse círculo, você vai pegar a tesoura sem ponta para não ferir ninguém e cortar esse círculo feito no papel. Na hora que você fizer isso, ó, pronto, tá feito aí o círculo, né? Antes você tinha feito uma circunferência no papel, na hora que você cortou, ficou um círculo. Então esse círculo aí, se você perceber, e a gente colocar um centro nele, um círculozinho que representa o centro desse círculo, se eu pegar como se fosse uma linha representando o ponteiro do relógio e der uma volta completa, eu vou andar aqueles 360 graus, aquelas 360 fatias que a gente fez lá numa circunferência, que a gente dividiu em 360 partes. Então, se tem 360 partes e eu andei por completo o círculo, é porque essa uma volta corresponde a 360 graus. Ok? Então, uma volta completa é 360 graus. Essa é a nossa primeira classificação. O ângulo de uma volta é um ângulo de 360 graus. Professor, e se eu pegar esse 360 e dividir em duas partes? Ora, se eu dividir em duas partes, vou ter a metade. Olha aí, tem aqui um lado do ângulo. Vou pegar aqui o marcador para ficar melhor, o apontador. Aqui tem um lado para o lado direito e o outro lado do ângulo para o lado esquerdo. Quando eu pegar este ângulo aqui, ó, representa um semicírculo, a metade de 360. Eu vou chamar ele de ângulo de meia volta. Só peguei meia volta, ó. E meia volta é a metade de 360, que dá 180 graus. E essa é outra classificação. É um ângulo de meia volta ou também chamado de ângulo raso. Lembra daquela musiquinha? 180, 180, 360. Então, ó, a metade de 360 é um ângulo de meia volta, que é um ângulo raso, 180 graus. Professor, e se eu pegar esse 180 e dividir por 2, dividir aqui pela metade, ó, você vai pegar o resultado daquele papelzinho que você dividiu em duas partes e você vai dividir ao meio novamente. Quando eu fizer isso, eu vou ter um ângulo de quantas representa o que daquele círculo completo. Então, ó, vou riscar aqui feio, mas vai ficar para você entender. Ó. Se eu completasse aqui o círculo, ó, eu ia ter o quê? Qual é a relação desse pedaço que sobrou com o círculo total? Veja que ia ficar 4 partes dele e eu estava pegando só uma. Então é 1/4. Então isso que sobrou representa 1/4 de volta. E esse 1/4 de volta eu chamo de ângulo reto, que representa 90 graus. É a metade de 180. Metade de 180 é 90 graus. Então o ângulo de 90 graus, que é um ângulo muito importante para a gente, eu chamo de ângulo reto ou um ângulo de 1/4 de volta. Beleza? Para que serve esse ângulo reto, por exemplo? Esse ângulo reto serve para a gente medir a altura. Pode ser a nossa altura, pode ser a altura de algum polígono que a gente esteja querendo calcular, a área, por exemplo. Então, esse ângulo de 90 graus, o ângulo reto, é muito importante para várias outras coisas. Mas uma delas é medir a altura. Olha aí essa garotinha medindo a altura dela aí. Quem nunca viu esse adesivo nas clínicas pediátricas, né, para medir a nossa altura, a altura do nosso irmão? Então, olha aí, para a gente medir a altura, a gente tem que ficar bem retinho. Por isso que é um ângulo reto. A gente tem que ficar bem retinho. Temos que formar com o chão, olha aí, a nossa altura, nosso corpo tem que formar com o chão um ângulo de 90 graus. Se a gente pegar aquele papelzinho de 90 graus e colocar aqui, ó, vai ficar rente os lados desse ângulo com a gente e o chão. Então, medir a altura é um dos exemplos para se usar o ângulo reto. Beleza? Continuando.
Olha aí a Torre de Pisa, o caba tá medroso aqui, ó. Parece que a torre vai cair em cima dele. O caba aí tá morrendo de medo, suando frio, meu amigo, porque parece que a torre vai cair em cima dele. Então essa Torre de Pisa, ela é torta mesmo, ela tá lá na Itália. Veja que ela não tá retinha, ó. Ela tá inclinada um pouquinho aqui, nesse caso, para a direita. Então veja que ela para ficar como? Era para ficar retinha assim, ó, formando um ângulo reto, tanto do lado direito como do lado esquerdo, formando um ângulo reto. É assim que os prédios são feitos, né? Normalmente é para ser assim. Mas como é que ela está aí? Ela está na diagonal, ela está um pouquinho inclinada. Então veja, ó, que essa linha vermelha aqui do lado direito, ela está antes de completar um ângulo reto. Ó. Se a gente tomar como zero aqui de baixo, até chegar na linha vermelha, é um ângulo menor que 90 graus. E esse ângulo, quando ele é menor do que 90 graus, está entre zero, que eu chamo de ângulo nulo, e 90 graus. Quando está assim, eu chamo esse ângulo de ângulo agudo. Essa é a primeira classificação que nos interessa nessa aula. Então, ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, que é o que aconteceu aqui do lado direito da Torre de Pisa. Ó. Veja que ela se inclinou um pouquinho e o ângulo dela com o chão foi um ângulo entre 0 e 90 graus. E do lado esquerdo da Torre de Pisa, veja que ela inclinou um pouquinho, ó, e ficou com um ângulo maior que 90 graus. Ó. Veja aqui, ó, 90 é aqui e o traço vermelho está para cá. Então, quando nós temos um ângulo que está entre 90 e 180 graus, que é um ângulo aqui completo, ó, meia volta, nós chamamos esse ângulo de ângulo obtuso. Então, esse exemplo aqui do lado esquerdo da Torre de Pisa está entre 90 e 180 graus. Então, eu chamo ele de ângulo obtuso. Vamos revisar? Ângulo reto. Reto forma um ângulo de 90 graus, que é como era para ser esse prédio, né? Normalmente, todo prédio está formando um ângulo de 90 graus. Mas o que aconteceu? A Torre de Pisa inclinou um pouquinho, formando do lado direito um ângulo agudo, que é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, e do lado esquerdo formando um ângulo obtuso, que é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Ok? Bora revisar todas essas classificações? Então, revisando, o que é um ângulo nulo? Eu não coloquei lá, mas ângulo nulo é um ângulo que mede 0 graus. Olha aqui, ó, nós temos dois lados aqui deste ângulo, um verde e um azul. E eles se coincidem, estão no mesmo lugar, não saem do lugar, tá bom? Quando não sai do lugar, é porque não mede nenhum grau. Então, ângulo nulo mede 0 graus. No ângulo de meia volta, que nós também chamamos de ângulo raso, nós temos que um lado vai para o sentido oposto ao outro, formando aqui, ó, uma meia volta, uma meia circunferência, um semicírculo. Então, aqui é representado com 180 graus, que é um ângulo raso. E um ângulo de uma volta, ó, diferente do ângulo nulo, ele dá uma volta completa e para no mesmo lugar. Ele se mexe. O ângulo nulo não. Ele está parado um lado em cima do outro. Aqui um ângulo de uma volta está aqui parado, mas foi depois de ele completar uma volta completa. E essa uma volta completa representa 360 graus. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó, como é que ele é feito. É um quarto de volta. Lembre disso. A gente vai até usar esse papelzinho que foi obtido ao dividir o círculo em 4 partes, né? Um quarto de volta, para a gente poder classificar ângulo obtuso e ângulo agudo, já em algumas atividades. Então, ângulo reto, 90 graus, exatamente igual a 90 graus. Obtuso, ele está entre 90 e 180. Olha esse exemplo, ó. Esse ângulo aqui, que foi feito por dois lados azuis, ele está entre 90 e 180 graus. Ó. É essa medida todinha que está aqui, representada por essa cor amarela. Então, essa corzinha amarela representa essa abertura formada por um ângulo obtuso, que está entre 90 e 180 graus. E um ângulo que está entre 0 e 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo. Olha aí essa abertura aqui feita de amarelo. Então, aqui é um ângulo agudo porque está entre 0 e 90 graus. É menor do que 90 graus. Então, nessa atividade 1, ela pede o seguinte, ó. Classifique os ângulos encontrados nos objetos a seguir. Nós temos esses 3 objetos. O relógio, esse relógio maravilhoso, lindo de morrer aí, ó. É lindo demais esse relógio. Então, nós vamos calcular o ângulo formado pelos ponteiros do relógio, nesse caso o menor ângulo.
Também a gente vai classificar o ângulo formado pela abertura aqui do notebook e classificar o ângulo formado aqui por essa porta, né? Essa parte de cima e a parte lateral da porta. Nós vamos classificar eles em reto, agudo e obtuso. Então, classifiquem aí, vocês vão ter um tempinho para pensar e resolver essa atividade 1. Bora lá? O juiz apitou, é porque acabou o tempo. Então vamos aí fazer a classificação desses ângulos formados pelo relógio, notebook e pela porta. Então, que tal a gente usar como suporte, como ajuda, aquele ângulo de 1/4 de volta, aquele ângulo de 90 graus? Por que, professor? Porque tanto o ângulo reto, agudo e obtuso, todos eles têm uma relação com 90 graus. Um é maior, um é menor e o outro é igual a 90 graus. Então a gente vai pegar esse recorte e usar para a gente classificar esses três ângulos. Olha aí. Se a gente colocar o de 90 graus, aquele recortezinho aí, nesse relógio, nos ponteiros desse relógio, nós podemos perceber que esse ângulo, ó, ele tem uma sobra, ele passa do ângulo de 90 graus, então ele é maior. Se ele é maior que 90 graus, eu digo que esse ângulo é um ângulo obtuso. Do notebook, se a gente colocar o recorte aqui no vértice desse ângulo, veja que o recorte, esse ângulo formado aqui pelo recorte, é maior que esse ângulo formado pela abertura do notebook. Então, como a abertura do notebook é menor que esse ângulo de 90 graus, nós dizemos que a classificação desse ângulo é agudo. E quando a gente colocar esse recorte aqui na porta, veja que coincide, ó, os lados desse ângulo coincidem justamente com os lados desse recorte, que representam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então aí, para quem acertou, estão de parabéns, meus amigos. Bora para a atividade 2. Na atividade 2, observe os relógios a seguir. Então aqui nós temos o relógio A, às 3 horas da manhã ou tarde, relógio B, às 7 horas, e o relógio C, 4 horas e 23, 24 minutos. Então, analisando o menor ângulo formado pelos ponteiros, qual relógio mostra? Letra A, um ângulo obtuso, letra B, agudo, letra C, um ângulo reto. Vocês também vão ter um tempinho aí para tentar achar a classificação de cada um desses ângulos formados pelos ponteiros do relógio. Bora lá? Acabou o tempo, meu amigo. Vamos lá? Então aí, ó, nesse caso eu não vou usar o recorte. Vamos usar só a nossa inteligência, porque nós já sabemos, nós já temos uma noção que para classificar os ângulos, o ângulo de 90 graus é muito importante. E olha o que nós temos na letra A.
Na letra A, nós temos já um ângulo aqui, ó, que você pode perceber que é 1/4 de volta. Então, se a gente dividir esse relógio aqui, ó, em 4 partes, nós podemos perceber que esse relógio tem os ponteiros formando um ângulo de 1/4 de volta, que é justamente um ângulo de quantos graus? De 90 graus. Isso aqui é 1/4 de volta, ó. Se é um ângulo 1/4 de volta, é um ângulo reto, tá bom? Então, isso aqui mede 90 graus. Então, isso aqui é um ângulo reto. Esse outro aqui da letra B. Se a gente já sabe que 3 horas forma um ângulo reto, se eu virar para o lado esquerdo, ó, aqui também vai ser um ângulo reto. Se é um ângulo reto, só essa partezinha aqui é um ângulo reto, o ângulo por completo, que é isso aqui tudo, é maior que o ângulo reto, é maior que um ângulo de 90 graus. E, ao mesmo tempo, menor que um ângulo de 180. Então, esse ângulo B é um ângulo obtuso. Olha o B ajudando aí, ó, obtuso. E na letra C, nós temos um ângulo que vai ser menor que 90 graus. Veja que eles pegam só essa partezinha, só esse pedacinho. Se é menor do que 90 e maior do que 0, está entre 0 e 90 graus, eu chamo esse ângulo de ângulo agudo. É um ângulo agudo. E o que a questão nos pergunta? Na letra A, pergunta qual é o ângulo obtuso? Tá aqui, ó, é o da letra B. É o relógio B. Quem é o ângulo agudo? É o relógio C. Quem é o ângulo reto? Está no relógio A. Quem acertou? Parabéns! Vamos para a atividade 3 e última atividade desta aula. Classifique os ângulos abaixo de acordo com suas medidas. Então aí, ó, veja que também pode aparecer questões limpa e seca do jeito que está aí, sem nenhum objeto, mas mostrando o valor dos ângulos. Em vez de mostrar só a abertura, mostra o valor de cada ângulo. Então aí você vai ter um tempinho para classificar a letra A, B, C e D em ângulos que a gente já viu hoje. Aquela classificação entre ângulo nulo, 0 graus, ângulo de uma volta, 360 graus, ângulo de meia volta ou ângulo raso, que medem 180 graus, ângulo reto de 90 graus, agudo entre 0 e 90 graus e obtuso entre 90 e 180 graus. Bora lá? Tempinho para vocês. Bora lá? Letra A é um ângulo de 89 graus. Está entre 0 e 90, então é um ângulo agudo. Letra B, 170 graus. Está entre 90 e 180, então é obtuso. Letra C, veja que é igual exatamente a 180 graus. Ó. Veja que é meia volta. É um ângulo raso. E na letra D é o ângulo mais conhecido. Olha o símbolo, pessoal. Olha a dica, toda vez que você vê esse símbolo aqui, ó, formando esse quadradinho, no meio do ângulo, sempre vai ser um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Importante você saber disso. Beleza? Então, nossa aula vai até aqui. Mas lembrem-se que é a nossa primeira aula, já já tem a segunda. Então, até daqui a pouco. Já já a gente se encontra. Valeu!